Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode fazer a alteração das extensões nas suas imagens. Eu criei esse script aqui no contexto de trabalho meu. Eu estava trabalhando em um dataset que continha imagens com várias extensões. Então elas estavam em PNG, JPEG, aquela WebP, e antes de passar para o Iolo fazer o treinamento, eu gosto de padronizar todas as extensões ali para ele conseguir trabalhar. Então eu criei esse script aqui e eu quero compartilhar esse conhecimento com você. Eu criei, gente, um ambiente virtual com Python na versão 3.9.0 e já instalei aqui a biblioteca Pillow. Então aqui no terminal eu coloquei pip install pillow e ela fez a instalação. Então você precisa de ter ela instalado aí no seu projeto para esse código aqui conseguir funcionar, tá? Depois eu passei importando as bibliotecas, então eu utilizei a biblioteca datetime, eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Eu importei a função image do módulo Pill, esse módulo ele faz parte da biblioteca Pillow para a gente fazer essa manipulação nas imagens, e importei também o módulo OS, porque a gente vai trabalhar com diretório e tudo mais, então a gente precisa desse módulo aqui também. Esse código, gente, eu desenvolvi ele para trabalhar dentro de uma pasta em específico. Então as imagens vão estar todas dentro de uma pasta e eu vou analisar cada elemento dentro dessa pasta. Então eu passei aqui para ele qual que é o caminho para chegar até essa pasta. Essa pasta ela está dentro do mesmo diretório do meu arquivo aqui de execução, né, do meu main.py, só que ela está numa pastinha separada, na pastinha Files. Aqui também dá para ver ela, ó, os arquivos estão todos aqui dentro. Então eu preciso desse caminho para chegar até as minhas imagens. E eu passo todo esse caminho para a minha variável path. Na minha variável content eu vou querer ver qual que é o conteúdo mesmo dela. Então eu passo os.listdir e ele vai fazer a listagem ali de todos os elementos dentro desse diretório. Qual diretório que está contido, né, na minha variável path. Vamos ver agora essa parte do for aqui embaixo. Então eu vou iterar sobre cada um dos elementos que está contido em content. Então esse for file name, isso aqui é bem Python mesmo, né, gente? For file name in content. Então ele vai iterar realmente sobre cada um dos elementos que está ali na minha variável content. Se eu pedir para ele printar quais são esses elementos, ele vai printar aqui, olha, o nome de cada uma das imagens e a sua extensão. Sempre assim, o nome e a extensão. Posso tirar esse print daqui que a gente não vai precisar mais. E eu criei essa variável ext aqui de extensão realmente. E passei para ela um .jpg, que é a extensão que eu quero transformar todos os meus arquivos. Aqui, se você quiser transformar todas as imagens em PNG, por exemplo, pode também. Fica a seu critério, é só você alterar essa extensão aqui agora na hora da verificação e depois mais pra frente eu mostro onde que tem que alterar também. Na variável path eu vou juntar qual que é o meu caminho armazenado aqui na variável path e o file name, que é cada um dos nomes que a gente acabou de ver aqui. Como que eu faço isso? Eu chamo o módulo os.path.join e ele vai fazer essa junção das duas informações para mim. Se eu pedir para ele imprimir esse file path, ele vai imprimir todo o caminho de todas as imagens. Então, se eu pegar essa informação até aqui, é o meu caminho, é o meu path que a gente passou para a variável ali. E aqui é os nomes contidos em cada um dos file names que está dentro de content. Então, eu posso também bloquear esse print, né, comentar ele aqui, e nessa parte de baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou separando o meu file name, lembra que o file name tem só o nome e a extensão, então eu estou separando ele pelo nome e pela extensão, vai ser duas coisas diferentes. Como eu não vou precisar do nome aqui agora, nessa parte do código o nome não é tão relevante, eu estou meio que ignorando a informação dele aqui, olha. Então é só colocar um underline ali que ele vai ignorar essa informação para mim, eu não vou ter acesso a ela. Eu preciso somente da extensão. Então por isso que eu coloquei aqui uma vírgula, né, e coloquei essa outra variável, porque ele vai me retornar duas informações. A primeira informação eu posso ignorar, que é a informação do nome. O que está me interessando é a informação da extensão. Então eu passo aqui um os.path e esse split text
né, na minha variável que está iterando ali no for naquele momento, file name. Então ele vai pegar esse split text, ele vai pegar e vai separar essas informações para mim. Com essa informação, a gente pode já verificar se essa extensão desse arquivo ela é diferente da extensão que eu estou buscando, que eu quero encontrar aqui. Se ela for diferente, eu vou chamar a minha função transform to JPG, que eu vou explicar ela agorinha mesmo. Eu vou passar para ela qual que é o file path, que vai ser o meu arquivo todo aqui com o caminho, né? Tudo juntinho ali. Então eu vou fechar esse for e abrir a minha função transform to JPG, que está recebendo todo o caminho da minha imagem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, antes de pensar em alterar a extensão da minha imagem, é realmente ver se a minha imagem é uma imagem. Porque se eu tento fazer a alteração em algum outro arquivo, por exemplo, eu até trouxe esse aqui de exemplo, olha, ele é um .txt. Se eu pego ele e forço a troca de extensão e já jogo um JPG para ele aqui no caso, ele vai se corromper e eu vou perder o meu arquivo. Então, por isso que eu tenho que fazer essa verificação se ele realmente é uma imagem. Então, aqui já de início eu faço essa confirmação. Então, eu chamo uma outra função, que é essa função aqui, isImage, que ele vai tentar abrir a minha imagem com o image open, que é da biblioteca Pillow, que a gente viu aqui em cima, né, que a gente importou esse image aqui. Então, ele vai tentar abrir a minha imagem. Se ele conseguir, ele vai verificar e vai ver se ele é realmente um arquivo de imagem. Se sim, se ele conseguiu abrir, se ele verificou e tá tudo certinho, ele me retorna aqui como true. Se não, se deu algum erro, ele vai retornar como false e aí ele vai voltar essa informação aqui para a minha função de transformar realmente para JPG. Se esse if da linha 22 ele retornar como positivo, como true, eu vou cair aqui dentro dele. Então eu peço para função image da biblioteca Pillow abrir essa imagem para mim e vou transformar ela em RGB. Mas por que disso? Primeiramente, eu fui fazer esse código sem a conversão das imagens para o espaço de cor RGB. E na hora que eu fui salvar as imagens no formato JPG, elas começaram a dar alguns errinhos. E aí eu fui ver e tinha algumas imagens que não estavam no padrão de cores RGB. Aí eu fui lendo, pesquisando a respeito disso e parece que elas precisam estar no formato aqui RGB. Então, por isso, dessa conversão para o espaço de cores RGB na linha 26. E aqui, nessa linha 29, eu vou chamar novamente esse split text no meu arquivo, só que agora eu vou estar interessada no nome do meu arquivo e não mais na extensão, porque eu vou trabalhar com essa questão da extensão aqui embaixo. Então, eu estou interessado só no nome do meu arquivo. E por que agora eu estou interessado no nome do meu arquivo? Porque eu quero verificar se no meu diretório de destino eu já não tenho um arquivo com o mesmo nome e com a mesma extensão. Isso pensando em salvar os meus arquivos na mesma pasta que estão os meus arquivos de origem, os meus arquivos originais. Então, se eu não tiver essa verificação de saber realmente se existe um arquivo lá com aquele mesmo nome que eu vou estar gerando aqui, ele vai sobrescrever o arquivo e eu perco o arquivo original. Então, por isso que eu fiz esse tratamento antes. Pensando aqui, olha gente, eu executei esse código aqui e já fez as alterações de todas as extensões aqui para mim, né? Eu vou arrumar isso aqui e daqui a pouquinho eu volto. Agora sim, pensando aqui, por exemplo, que eu vou ter esse collab.jpg e aí ele não vai entrar naquele if do for, lembra? Nessa parte de baixo aqui. Ele não vai entrar, então eu nem vou mexer nele, né? Eu vou confirmar se a extensão dele aqui é diferente de JPG? Não, não é. Então, ele não vai entrar nesse if e eu não vou trabalhar com ele lá em cima. Mas aí, eu tenho um outro arquivo aqui que ele chama collab.png.
Então, se eu for alterar a extensão dele, porque ele vai entrar no if lá de baixo, então ele vai subir para essa função aqui, e aí eu coloco, ele vai ter o mesmo nome, né? Então ele vai chamar collab.jpg, então vai dar conflito com a imagem original. Tá? Então, por isso que eu quero fazer esse tratamento antes, porque eu também não fiz esse tratamento antes, quando eu estava rodando esse código, e aí o meu conjunto de dados começou a diminuir. Eu pensei, gente, o que será que significa? E eu comecei a separar tudo antes de fazer as alterações e tudo mais, e eu vi que era isso. Estava dando conflito, as imagens não eram iguais, mas os nomes delas em JPG eram todos iguais. Todos não, né? Mas alguns deles. E aí o meu conjunto de dados começou a baixar. Então, por isso que eu quis fazer essa verificação aqui da linha 32. E eu faço essa verificação também com o módulo OS. Então, eu ponho os.path.exists e passo qual que é o meu arquivo aqui, né? O nome dele mais o .jpg, que vai ser o nome que ele vai ter ali. Então, se ele já existir dentro daquele diretório, pensando, igual eu falei, né, gente? Pensando em salvar no mesmo diretório, tá? Se a sua lógica for salvar em um outro diretório, essa etapa aqui, ela talvez não seja tão relevante assim. A não ser que, só pensando assim, no caso de mais de uma imagem ter o mesmo nome, estarem... mais de uma imagem que você quer tratar, né? Estarem o mesmo nome e elas estarem ali juntos para fazer esse tratamento. Aí a primeira ela vai cair no nome certinho, já a segunda vai sobrescrever. Não deu para entender? Aí você vê se você vai fazer essa verificação ou não, e você vai depender um pouquinho de cada caso, certo? Mas então vamos lá. Digamos que eu já tenho esse nome, que vai ser esse caso aqui. Eu já tenho esse nome. Então, esse meu collab.png, depois que eu fizer a transformação da extensão dele, ele não pode se chamar a mesma coisa, porque senão ele vai sobrescrever o collab.jpg original. Então, o que que eu fiz aqui? Eu acrescentei um carimbo, digamos assim, né, da hora que a gente está correndo aqui. Então, ele vai salvar dia 8 de fevereiro de 2024, às 14h51, e tem os segundos também que ele puxa aqui. Então, eu vou chamar aqui o datetime.now e eu preciso de passar esse strftime aqui para mim conseguir pegar o horário, né, a data aqui, tudo certinho, em um formato de string, porque senão eu não consigo trabalhar com ela. Se eu deixar aqui só até o ponto now, ele não vai dar certo na hora de salvar, tá? E aqui ele pega o horário, a hora, tudo certinho, o dia do sistema mesmo do computador, tá? Foi por isso que eu importei ele aqui em cima junto com as bibliotecas. Então, eu importei datetime.import datetime. Isso aqui já vem instalado por padrão no Python, tá? Você não precisa instalar. Para esse tutorialzinho aqui, a gente só instalou realmente a Pillow, que ela não vem no Python por padrão. Na linha 34, eu chamo a minha imagem, que já foi convertida para o espaço de cores RGB, aqui na linha 26. Então, eu vou chamar ela aqui, colocar um ponto save para salvar realmente a minha imagem. Então, eu passo para ela qual que vai ser o nome dela, né, o meu file underline name, que está contido aqui em cima, que vai ser o nome padrão dela, tá? Como eu não quero que tenha aquele conflito todo, eu vou colocar aqui um mais, olha, eu vou concatenar essa hora corrente aqui, que está dentro dessa variável, mais a extensão que eu quero, certo? Então, eu tinha comentado que na hora que fosse falar, né, onde que teria que alterar esse ponto .jpg, se você fosse transformar para PNG, é aqui em cima também. Se você for transformar para PNG, você faz a verificação lá embaixo, naquele for, né, dentro do for no if, e depois você altera isso aqui também, porque é isso aqui que vai transformar realmente a imagem, certo? Então, aqui ele vai fazer o salvamento da imagem, né, se o nome for conflitar. Se não, se essa verificação aqui ela der falsa, eu vou só salvar o nome da minha imagem normal mesmo. Então, ela vai ficar o nome que está por padrão na minha imagem, né, o que ela já tem mesmo, .jpg normalmente. E depois aqui, gente, na linha 39, eu pedi para ele remover, eu pedi para o meu módulo OS remover o meu arquivo original, o meu file path aqui, que tem todo o caminho, lembra? Tem todo o caminho para chegar até a minha imagem, mais o nome do meu arquivo e a extensão.
Então eu pedi para ele remover aqui porque na minha lógica isso faria sentido, eu não precisaria dos meus arquivos originais com as extensões deles originais. Mas aí você vê se você vai preferir manter os arquivos e os .jpg no caso, os .jpeg, ou se você vai realmente excluir. Então isso aqui é só você manter ou não os seus arquivos, certo? E aqui eu só coloquei para imprimir que a conversão do arquivo tal ela foi finalizada com sucesso. E esse último else aqui, ele faz parte do if aqui de cima, olha, de verificar se a minha imagem é realmente uma imagem ou não. Se ela não for uma imagem, aí ele vai printar aqui que é um erro ao converter o arquivo. Eu ia deixar esse print comentado aqui, por isso que eu precisei colocar esse pass, mas ele não tem necessidade. Vou tirar ele aqui, eu tiro o pass também. Então aqui ele vai converter o meu arquivo, fazer a conversão do meu arquivo, ou ele vai dar um erro ao converter o meu arquivo. E aonde que ele vai dar um erro aqui? Nesse arquivo aqui, ó, .txt, que é a localização das minhas caixas delimitadoras. Eu pus aqui só para um exemplo realmente. Tá? Então eu posso executar e aí ele vai falar que a conversão do arquivo esse aqui, olha lá, ele até já alterou, olha, o 57bf, ele até já alterou aqui já no nosso arquivo, mas ela era um .jpeg, não tem muita diferença, mas eu trouxe aqui só como um exemplo, tá? Ela foi finalizada com sucesso, a do collab.png também, então como já tinha um collab.jpg, ele colocou aqui o carimbo da hora, tá? Isso aí garante que os seus arquivos nunca vão ter o mesmo nome, tá? Os nomes sempre vão estar diferentes, certo? Então ele deu um erro ao converter o arquivo .txt, né? O erro que a gente já estava esperando mesmo. E por último aqui, a imagem WebP, ela também foi convertida e ela tá aqui em .jpg. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei se você tiver gostado, e é claro que gostou, e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero te ensinar como que você faz para fazer algo, como que você faz para fazer